Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Doutor Destino Pottersville. Isso aqui, nos Estados Unidos, foi uma minissérie que a Panini está publicando em 2 encadernados. Esse é o primeiro, né? O segundo ainda não foi anunciado. O roteiro é do Christopher Campbell e os desenhos são do Salvador Larroca, à exceção de uma história curta que tem no início, que é do Cian Tormey. Essa história curta, ela saiu em War of the Realms, War Scrolls, volume 3. Era uma série que trazia tie-ins, histórias curtas relacionadas à Guerra dos Reinos. Inclusive essa história curta do Doutor Destino, ela é bem legal. Ela se passa após o Doutor Destino sofrer uma grande derrota para o Quarteto Fantástico na série do Slott e um destino alquebrado lidando com a invasão da Latvéria. Uma história curtinha, mas que trabalha bem o personagem, ao meu ver. Mas assim, isso aqui é só... vamos colocar assim, é uma espécie de cereja do bolo, é um detalhe no encadernado. O que assim é o grosso do encadernado são os 5 primeiros números da minissérie Doctor Doom. Pois bem, né? Doutor Destino é um dos vilões que eu acho mais interessante. Eu gosto muito dele. E eu acho ele um personagem difícil de escrever. Não acho que todo mundo acerta a mão com ele. Eu gostei bastante do que o Hickman fez na sua fase dos Vingadores e em Guerras Secretas. Ele mostrou tanta grandeza quanto a fraqueza do Doutor Destino. Mas não é sempre que alguém consegue fazer isso, né? Bom, essa história aqui, ela traz o Cantwell, né? O Christopher Cantwell, ele traz alguns elementos que tornam a história, vamos dizer, complexificam a situação atual do Doutor Destino, né? E tornam a história, a meu ver, interessante. Eu vou mencionar elementos da primeira edição só. Aqui nós temos as 5 primeiras. Eu vou mencionar elementos da primeira para vocês verem o que é armado, né? Pois bem, né? O Doutor Destino, o Victor Von Doom, ele tem alguns vislumbres de um futuro perfeito. Um futuro perfeito para ele e para o mundo. Um futuro perfeito para ele e no qual ele tornou o mundo perfeito. Ele é admirado, ele é amado, ele tem uma família, ele tem lampejos desse futuro. E nós vemos o Destino também lidando com a criação de uma tecnologia que visa a resolver o problema do efeito estufa na Terra. Essa tecnologia ela está sendo construída na Lua e ela envolve a criação de um buraco negro, de um pequeno buraco negro para onde se joga os resíduos. Bom, o Doutor Destino discorda da criação dessa tecnologia. Isso é visto por muitos como um sinal de vaidade, algo desse tipo. E discorda, né? E acontece que essa tecnologia ela é colocada em prática, ela é colocada em funcionamento, perdão, e logo no início esse lugar da Lua é atacado e os mísseis saem da Latvéria. Bom, quem é acusado é o Doutor Destino, que alega inocência, e a história nos mostra que ele é inocente. Bom, o mundo se une contra a Latvéria. Para invadir a Latvéria, ele tem que lidar com pessoas que vão prendê-lo. O que acontece, e isso tudo na primeira edição, tá, minha gente? Nós vemos o Doutor Destino se entregando, né? Ele se entrega. Por quê? Bom, por que ele se entrega? Porque será que ele quer poupar seu povo? Ele se entrega, bom, para mostrar a sua inocência nos termos daqueles que o estão prendendo. Enfim, é um belo começo para a história. Faz a gente pensar, quem fez esse atentado? Por que colocou a culpa no Doutor Destino? Qual é o objetivo? O que é esse futuro que o Destino vê? É um futuro realmente possível, né? Bom, e a trama ela vai seguir dando algumas respostas, assim. Nós vemos inclusive aqui um Doutor Destino no fundo do poço, assim, buscando respostas e também buscando, de certa maneira, realizar esse futuro que ele vislumbrou. Eu confesso que de início eu estranhei a atitude do Doutor Destino aqui. Achei, pô, o Destino não é assim, né? Vai aceitar ir pro fundo do poço, se entregar. Mas depois pensando, eu achei coerente. Há um elemento que justifica o comportamento dele estar diferente, que é o vislumbre de um futuro onde ele tem tudo o que ele deseja, embora talvez nunca tenha formulado daquela maneira. Então esse vislumbre do futuro, que ele parece, bom,
está ansioso para descobrir se é verdadeiro ou não, justifica essa mudança no comportamento dele. Não é como outras vezes, que essa mudança soa um pouco mais gratuita. A história diz o motivo da mudança, né? E o seguinte, né? Eu devo dizer uma coisa, né? Que o título do encadernado, Pottersville, ele me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu fiquei pensando muito, depois que eu terminei de ler, eu falei, cara, eu não entendi por que o nome do encadernado é esse. Folheei várias vezes para ver se havia alguma referência, né? E eu vou dizer que me passou despercebido. Eu só... Talvez, assim, antes de eu continuar, né? Talvez para alguém que tem uma cultura cinematográfica melhor do que a minha, conheça mais a história do cinema, seja óbvio, mas para mim não é. Bom, Pottersville é uma referência ao filme A Felicidade Não Se Compra, ou It's a Wonderful Life, que é um filme do Frank Capra, de 1946. Eu só fui conseguir sacar isso e perceber isso quando eu dei uma olhada no nome do segundo encadernado, né, que é Bedford Falls. E aí eu fiz uma busca usando essas duas expressões, Pottersville e Bedford Falls, dois nomes, né? E eu fui descobrir que esses dois nomes são os nomes da mesma cidade fictícia onde se passa o filme A Felicidade Não Se Compra, assim. E é interessante, porque esse título ele não é à toa. Esse quadrinho conversa bastante com esse filme. Por quê, né? Na verdade, como eu disse, né, Bedford Falls e Pottersville são dois nomes para a mesma cidade fictícia. Só que esses nomes são dados em situações diferentes, né? Se um homem, a realidade normal, né, porque o filme A Felicidade Não Se Compra, nós vemos um homem, né, decidindo se matar. E ele é abordado por um ser que permite que ele veja o mundo como se ele não existisse. Então, Bedford Falls é o nome real da cidade. E Pottersville é o nome que essa cidade teria se ele não existisse. E aí seria uma versão mais sombria, uma versão pior, né? E eu penso que aqui o Campbell, ele deu de cara, né? Bom, aqui nós falamos de Pottersville. O segundo encadernado é Bedford Falls. Eu penso que ele está invertendo, né? No caso do Destino, Doutor Destino, Pottersville, que é a versão sombria, é a realidade. É o destino que nós conhecemos, é a realidade com esse Doutor Destino cruel, vaidoso, que está sempre combatendo o Quarteto Fantástico. E Bedford Falls não é a versão real. Bedford Falls é a versão que seria possível. Esse futuro idílico onde o destino é uma influência benéfica sobre o mundo, né? Então eu penso que conversa com o filme, né? Conversa com A Felicidade Não Se Compra, mas inverte as situações. Não é um mundo onde o Doutor Destino não... Ou melhor, não é um mundo onde o Victor Von Doom não existisse, mas onde o Victor Von Doom não fosse o Doutor Destino e fosse uma força para o bem. Esse mundo seria o de Bedford Falls. E aí, vamos pensar. Já o mundo onde o Doutor Destino existe é o mundo de Pottersville. É uma certa inversão. Mas assim, só vou poder confirmar isso quando ler o segundo volume, né, que é uma interpretação provisória a partir da leitura dessa edição. E essa referência ao filme explica, por exemplo, o papel do Kang, ele aparece toda hora aqui, né? Ele aparece toda hora e aparece de maneira meio aleatória. Eu fiquei, cara, isso é meio que um deus ex machina. Mas se a gente for pensar na conversa com o filme, com A Felicidade Não Se Compra, funciona com o papel de um tipo de anjo da guarda, né? Então é um quadrinho que realmente é construído levando em conta o filme. Não é meramente uma referência, eu vi o filme, catei a referência. Mas é um quadrinho que me parece construído em diálogo com o filme. Enfim, eu tenho que pegar o filme para conseguir um aprofundamento maior, quem sabe para o segundo volume, né, para a resenha do segundo volume, mas eu sinalizo esse caminho aí. De todo modo, assim, a história ela conversa bastante com certa cronologia do próprio Doutor Destino, com a história Triunfo e Tormento, que é uma história que eu particularmente gosto muito, foi escrita pelo Roger Stern, né, na qual nós vemos o Doutor Destino ele indo ao inferno junto com o Doutor Estranho para salvar a alma da sua mãe. Se conversa aqui. Inclusive, aqui parece que certos elementos da cronologia contemporânea são deixados de lado. O Mephisto está colocado como o rei do inferno aqui. Atualmente quem é o rei do inferno lá é o Johnny Blaze. Mas tudo bem. Isso eu acho que
vamos pensar como uma licença poética para conversar com a história lá, com Triunfo e Tormento. Também é a história na qual o Dr. Destino disputa o título de Mago Supremo. Uma excelente história. Já foi inclusive republicada pela Panini. Conversa também com uma história do Mark Waid, uma história pesada do Waid, na qual o Destino sacrifica seu primeiro amor. Enfim, o Cantwell me parece ter feito o dever de casa e coloca o Dr. Destino numa situação na qual ele não esteve ainda. Né? Uma situação de crise interna, na qual ele vislumbra um futuro possível, e também de crise externa, né? Uma crise na Lativéria, uma situação política internacional tensa, que tem consequências dentro da Lativéria também. Tem alguns elementos que eu não gostei tanto. O próprio papel do Kang eu achei meio estranho de início, depois eu fui pensar, né, que tem esse diálogo com o filme, mas ainda assim. A outra coisa foi o jeito que o Dr. Destino usa os feitiços, né? Ele fica, fala o feitiço e joga, assim, ficou um pouco Doutor Estranho demais, não combina com o que a gente vê usualmente com o personagem, assim. Isso eu acabei não curtindo tanto, assim. Fica meio vulgar esse uso da magia, mas ainda assim é um quadrinho bem interessante, que tem uma proposta, assim, ao meu ver, instigante com aquele que é um dos maiores vilões da Marvel. Os desenhos de Salvador La Roca estão bem bons. Estão bem bons, assim, né? Estão bem bons. Enfim, né? Eu acho que esse Christopher Cantwell é um roteirista para ficar de olho. É um roteirista para ficar de olho, um roteirista para ver o que ele vai produzir. Fez um trabalho aqui interessante com o Doutor Destino. Vamos ver como é que outros trabalhos dele para eu dar um juízo melhor sobre o autor, né? Enfim, tá aí o meu olhar sobre Doutor Destino, volume 1, Pottersville. E aquela coisa toda que você já sabe agora, né? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta se já leu, gostou, não gostou. Já viu A Felicidade Não Se Compra? Gostou, não gostou do filme? Acha interessante? Consegue perceber alguns outros diálogos do filme com o quadrinho? Deixa eu ver alguma coisa, né, que eu tenho que lembrar. Bom, curte, comenta, compartilha. O link da Amazon está na descrição do vídeo. Caso você vai fazer alguma compra, se você usar o link, ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link geral, qualquer coisa que você quiser comprar, quanto o link do Doutor Destino, caso alguém tenha interesse. Lembrar também do cupom que o canal tem para a editora Novo Século, um cupom dá 30% nas compras da loja dessa editora, que vende vários livros e tem um selo de quadrinhos que é o Geektopia, né? Enfim, se você for lá na loja da Novo Século, usar o cupom, ganha 30% de desconto e também ajuda o canal. Eu tenho que lembrar que para o cupom funcionar já tem que estar cadastrado na loja, tá? Às vezes a galera tenta usar e não tem o cadastro ainda, realmente não funciona, tem que fazer o cadastro primeiro. Bom, já fiz todos os jabás, curte, comenta, compartilha, link da Amazon. Agradeço por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.